Olá, sejam bem-vindos ao programa Diversidade e Inclusão. Estamos aqui mais uma vez para levar até você o nosso programa semanal, aqui pelo canal 6 da NET Claro Montenegro. Lembrando que a gente transmite também nas redes sociais, aí você pode acompanhar a programação da TV MOHD no Instagram, no Facebook e no canal da TV MOHD no YouTube. Lembra, no YouTube, lá para você ativar as notificações, para receber os novos conteúdos aqui do canal da TV MOHD, canal 6, NET Claro Montenegro. Também aí nas Smart TV Samsung e LG, você pode acompanhar a programação. Quero falar aqui dos meus apoiadores, aqui do programa Diversidade e Inclusão, dos nossos apoiadores, nossos amigos aqui que apoiam o nosso programa. O Sicredi Ouro Branco, com as duas agências aqui na cidade de Montenegro, uma no centro, aqui na rua João Pessoa, e a outra no bairro Timbaúva, na avenida Júlio Reiner. Fale lá com o Moisés, aqui na agência Centro, e com a Tati, lá no bairro Timbaúva. Super IMEC também, aqui no centro da cidade de Montenegro, atendendo a comunidade de Montenegro e municípios vizinhos também. O Super IMEC sempre com grandes promoções, além das promoções diárias, você tem também o IMEC+, onde você pode cadastrar o seu CPF diretamente no caixa, é bem simples, e aí você já tem outras promoções também que estão ligadas aí ao IMEC+. O Mestre do Frango Montenegro também está com a gente, o Mestre do Frango na rua Santos Dumont 1516, no centro da cidade de Montenegro também, atendendo todos os dias, de segunda a segunda, você vai encontrar o Mestre do Frango. A partir das 18 horas, você pode fazer o seu pedido pelo WhatsApp, pelo aplicativo, procure o Mestre do Frango no Instagram, coloque lá Mestre do Frango Montenegro, você vai encontrar lá no Instagram como fazer seu pedido, as formas de contato, e como eu falei, no endereço ali na Santos Dumont 1516, aqui no centro da cidade de Montenegro. Mestre Frango sempre com grandes delícias aí para você. Hoje eu vou conversar um pouquinho aqui com a Letícia Severo, estudante do curso de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. A Letícia esteve aqui já quando tu iniciou quase o curso, né, Letícia? Seja bem-vinda novamente. Sim. Olá, telespectadores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada mais uma vez pelo convite. Já faz um tempinho. Faz tempo, né? Aqui, Teve outras vezes, mas não falando sobre o teu curso, na verdade, né? Não exatamente. Não exatamente sobre o curso. E lembro que agora no dia 13, 14, a Universidade Federal de Santa Maria reabriu os meios de acesso pelo vestibular. A Universidade Federal de Santa Maria fazia 10 anos que o meio de ingresso na universidade era só pelo SISU, através da nota do Enem. A Universidade Federal, a UFSM, foi uma das primeiras universidades que adotou o sistema de ingresso via SISU, era 100% via SISU. Agora, no dia 13 e 14, a universidade retomou aí o vestibular. Depois de 10 anos, a Universidade Federal de Santa Maria retomou aí o vestibular, que teve 10.092 interessados, que se inscreveram para fazer o vestibular, tendo aí uma abstenção de cerca de 15%, então cerca de 8.500 pessoas prestaram o vestibular, agora no dia 13, dia 14, no último dia 13 e 14, concorrendo aí a 1.831 vagas na Universidade Federal de Santa Maria. Esses 8.500 jovens que prestaram o vestibular vão concorrer a essas 1.831 vagas, onde a maioria delas são para o campus de Santa Maria, que é o maior campus da universidade.
né? Então, cerca de 1.400 vagas vão ser para o campus de Santa Maria, e as demais ficam divididas entre os campos, né, de Cachoeira do Sul, Palmeira das Missões e Frederico Westphalen, onde a universidade tem campus também. As provas, elas aconteceram em Santa Maria, no campus central, na UFSM, Cachoeira do Sul, Palmeira das Missões, Frederico Westphalen, isso nos campos da universidade, e também em Florianópolis e Curitiba. As pessoas, né, que estão fora do Rio Grande do Sul, dos 3 estados aqui do Sul, tiveram a oportunidade de não precisar se deslocar até Santa Maria, né? Então puderam fazer nessas cidades aí. Letícia, teu curso lá, começaste em 2020, né? Bem no início, logo em seguida veio a pandemia, né? Teve um período de afastamento, estudo à distância, e depois retomou o ensino presencial exatamente em quanto tempo já faz? Bom, quando eu ingressei na UFSM foi junto com a pandemia praticamente, né? Foi junto, né? Foi junto. Sim, porque a pandemia começou em março, né? Exatamente em março, e em março começaram as aulas, né? Exatamente, não. Foi questão de uma semana e já estava tudo mudado, né? Pois que coisa, né? Então a universidade, ela cancelou, logicamente, né? Todos os processos, assim, presenciais. Ficou aquela questão do RED, só que o RED não propriamente dito, né? Não configurado exatamente como tinha que ser, ajustes até que se definisse utilizar o RED, né, por fim. Até que todas as instituições de ensino definissem, né? Santa Maria também não foi diferente, né? E ficamos 2020, primeiro e segundo semestre, 2021, eu acho que foi no segundo semestre de 2021. Começaram a retornar aos poucos, né? Não, acho que no segundo de 2022, primeiro de 2022. Sim. Começamos a retomar aos poucos, né? E ficou dividido, né? Teve algumas disciplinas ainda no RED e outras presencialmente, né? Aí depois, sim, no segundo semestre de 2022, que todas voltaram presencial, né? Aí... Então tu teve essa experiência aí, uma parte né, da pandemia, enfrentando aí já, iniciando a faculdade, né? Tinha uma ideia de ser presencial e daqui a pouco mudou tudo, né? Toda uma problemática em volta, sim, né? Sobretudo para as pessoas com deficiência, né? Sim, claro, que daí tem a questão da adaptação de material e tudo, né? Saber o que dá, o que não dá, os professores que não conhecem, até adaptar, até conhecer. Mas a UFSM, né, como disponibiliza lá do núcleo de acessibilidade, o terapeuta ocupacional, acho que deu uma força para todos os alunos, né, com deficiência, que tiveram esse suporte para essa transição, né? Tanto para a transição do possível presencial para o RED, né, para o online, assim como no retorno, né? Sim. Então a gente teve todo esse suporte que facilitou para ter menos evasão, né? Mas é claro que ninguém estava preparado, né, Letícia? Não, o próprio núcleo de acessibilidade não fazia a mínima ideia, né, que ia ter que mudar tudo, né? Sim, não, foi todo um ajuste, né? Sim. Em geral. Imagina, né? O que dizer, né, para as pessoas com deficiência, né? Porque... Sim. E como é que foi isso para ti, assim, essa experiência, né? Primeiro a experiência do online, né? Foi um desafio, um desafio, né? Claro. É que estar ela na vai faculdade. de encontro a uma expectativa que tu tem, né? De começar, de estar lá, de se inserir, assim, né? Sobretudo no meu caso, depois de muito tempo, então a expectativa era muito grande, né? E ela foi podada, assim, por assim dizer, né? Não, mas, mesmo com toda a problemática, né, como eu disse, a gente teve um suporte à medida do possível, como eles conseguiram fazer. Eu acho que algumas questões tiveram mais êxito, algumas teve alguns percalços, mas fomos indo, né,
Eu acho que mesmo assim, eu acho que teve um sucesso, assim, vamos dizer, um percentual bem gratificante, assim, ao que se refere à dedicação dos professores, da coordenação, né, na época, bem como os professores. Então, isso foi levando para o retorno também, né? Todo Sim. esse suporte permitiu que a gente continuasse, então voltasse ao presencial, né? Pois é, aí teve esse período de aulas online, né, por rede, né, e depois o retorno à universidade, né, sendo que tu tinha tido o contato com a universidade inicialmente só lá para fazer a matrícula, né? Só a matrícula e a entrevista com o núcleo, que eles fazem com todos os deficientes que ingressam na universidade, o núcleo de acessibilidade, que é da CAED, né, da coordenação. Então, eles fazem entrevista até para conhecer as demandas, a necessidade individual de cada aluno, né? Então, eu tive esses 2 momentos com a universidade. Depois, somente com alguns encontros dos programas que eu participo, né? Programa de ensino e extensão. E depois, sim, o retorno presencial novamente contou com o suporte da terapia ocupacional, né? Que permite que a gente se adapte no sentido de mobilidade dentro da universidade, Isso é interessante, né? Porque assim, o campus de Santa Maria é enorme, né? Então, uma pessoa com deficiência visual, e são vários espaços, né, que tu precisa se deslocar lá dentro, né? Por isso tem que ter esse apoio, né? Não tem condições de ser diferente, né? Como é que é para ti o deslocamento lá, Letícia, dentro da universidade? Para mim era um grande espaço sem noção alguma. Para mim era só um grande espaço. Eu chegava sempre de aplicativo e voltava, né? Então, e com auxílio dos colegas sempre, professores. Mas quando eu tive o atendimento com a terapeuta ocupacional, que eu comecei a fazer a orientação à mobilidade dentro da universidade, ela começou a ganhar forma e possibilidades, né? Então, começou a se ambientar com o espaço. Isso, daí eu justamente nos espaços que eu mais utilizava, né? Eu não explorei num primeiro momento que não era tão útil, né? Então, como eu moro na universidade, né? É importante, né? Tu mora na casa do estudante, né? Isso, né? Pelo benefício socioeconômico, né? Então, e frequenta também o restaurante universitário, né? Então, que daí esse próprio benefício, ele inclui a moradia e o restaurante universitário, né? Hoje com 2 editais, antigamente era um edital para os 2 serviços, hoje eles são 2, um para cada um, né? E aí também teve esse entendimento de poder fazer essa orientação para esses ambientes, né? E, por exemplo, lá dentro, tu sabes de cabeça agora, quantos prédios tu precisa se deslocar, onde está o teu curso, né? Porque não é em um lugar só, né? Geralmente eles concentram, mas existem casos esporádicos que o professor opta por um outro estúdio, sobretudo na parte da comunicação, né? Porque tem os estúdios, enfim, melhores, umas salas também mais específicas com equipamentos. Então isso faz que descentralize um pouco os prédios, né? Quando se trata de comunicação, a gente está falando aqui, tu está falando, né, não só do curso de jornalismo, que é o que tu faz, né? Mas tem uns outros cursos que estão ligados à comunicação também, né? Sim, tem relações públicas, publicidade, né? Que acabam, às vezes, né, tendo a mesma aula, né? Exatamente, às vezes disponibiliza a mesma disciplina para vários cursos, né? Porque tem umas disciplinas em comum, né? Com os cursos. E outras que são também extras, que a gente também precisa fazer. Então, por vezes, os próprios alunos dos outros cursos acabam fazendo e nós fazendo de outros cursos, né? Então, isso é necessário para a formação. Então, nesse sentido, às vezes é necessário que descentralize um pouco e dificulta para a gente, né? Porque os prédios da comunicação, propriamente dito, eles são um dos melhores, assim, no sentido de acessibilidade, sabe? Tem ali o piso tátil, relativamente fácil de localizar para quem conhece, o mínimo, né? Mas tem outros prédios que eu frequento, que eu faço na escola técnica que tem dentro da universidade, né? É bem ruim de chegar. Que daí já é um pouco mais longe, talvez. Ele é longe porque ele é na entrada da universidade. Como eu já estou lá dentro, eu tenho que
me deslocar como se eu estivesse saindo da universidade. Ele é bem na saída da universidade. Para quem está chegando, né? Então, chega a ser até antes ali do arco, sabe? E tem um outro prédio também, que tem a sala de redação, que é pouquíssima acessibilidade. Né? Assim, não tem acessibilidade, na verdade. Tem alguns pontos diferentes que a gente pré-define, inclusive com o auxílio dessa terapeuta inicialmente, né? Depois a gente vai se aventurando, porque é da vida, né? Sim. É uma aventura cada dia, né? Todo dia uma aventura, uma grande aventura. Na verdade, a gente que tem a deficiência visual, né? Cada dia que a gente sai pra rua, né? É uma aventura, né? Respira e vai e vê o que vai dar, né? Na verdade, não é só para nós, é para todo mundo, né? Todo mundo precisa de a gente nunca sabe, diárias, né? A gente nunca sabe o que nos espera na próxima esquina, né? Mas o interessante é que eles proporcionam isso, né? Depois, se tu entende que não é mais necessário o serviço, tu dispensa, né? Enfim, ou às vezes não dá para ajustar a própria aula ali, o serviço, com as disciplinas, né? Vai desajustando conforme necessidade, então às vezes a gente precisa continuar fazendo, só não tem como conciliar, né? Mas o serviço está lá, né? Me diga então, hoje tu entrou em 2020, 2021, 22, 23? 24. E estamos indo para 24. A tua previsão de conclusão tu tem ideia ainda já? A minha é 2025, eu vou fazer alguns 8º semestres. Porque também em função da própria pandemia, então teve disciplinas que a gente teve que atrasar, outras teve que ajustar, enfim, então eu concluí o 8º semestre agora no semestre anterior, né? Teoricamente tu estaria já terminando, então. Teoricamente, bem teórico. Mas, claro, tem essas questões de ajuste, de disciplina, de matéria. Tem disciplina que tem que desatrasar, tem que... Sim. Porque tem essa questão também de ter deixado as disciplinas práticas para o presencial. E isso foi deixando as disciplinas, né, no aguardo, né? E também tem todo um ajuste de grades, né? Nem sempre que se quer fazer tantas disciplinas se pode, né? Às vezes não está disponível aquela disciplina que tu quer. Não é que não estejam disponíveis, às vezes elas entram em choque. Elas têm no mesmo horário, enfim, porque eles disponibilizam com prioridade para os novos alunos. Sim. E quem está desatrasando, às vezes, tem que fazer alguma outra que é pré-requisito para tu fazer uma subsequente, né? E aí tu acaba deixando e vai fazendo quando a grade permite, Sim. né? Então, quer dizer que a prioridade sempre é atender os alunos que estão entrando nesse ano na universidade, né? É que a grade, ela vai correndo assim numa lógica, né? Tem as disciplinas que são ofertadas somente nos primeiros ou segundos semestres. Então, para acompanhar. Depois, quem atrasa vai ter que se ajustando. Vai ter que se ajustar onde aquela disciplina que está atrasada vai poder fazer, né? Exatamente. Então, é interessante isso, né? A gente falar um pouquinho. É interessante entre aspas, né? Não, o nosso telespectador entender um pouquinho, né? Sim, porque... como que funciona, né, a universidade, né, e tudo, né? As formas de poder concluir até chegar lá, né? Depois... Não é bem assim, 4 anos de universidade. Inclusive quando a gente entra, a gente pensa, nossa, 4 anos deu. Passa rápido, né? Show. Só 4 anos. Só que não, né? Acaba seguindo para 5, 6, né? Sim, tem outras tantas questões, tem os estágios, né, também, tem o TCC, muitas vezes também. O próprio TCC é uma das coisas que ele acaba também gerando uma série de problemáticas, né, quando tem esses desajustes, né? Porque tu também tem que ter um professor orientador, então também eles vão ter lá seus pré-requisitos para isso, para te conseguir o professor orientador. Nem sempre aquele que tu quer que te oriente, ele está disponível, ele está com condições de atender a demanda de alunos que querem. É uma série de coisas que vão tornando mais lento esse processo. Tu entraste ainda pelo processo do SISU, né? Então, como eu falei no início, né, a Universidade Federal de Santa Maria, ela era uma das universidades federais que só tinha o meio de ingresso através do SISU. Agora, esse ano que reabriu aí o vestibular, né? Mas é interessante até, eu fui dar uma pesquisada e fui ver que
Isso, a questão do vestibular, ela movimenta a cidade, né? Eu vi que nesse final de semana aí do vestibular, Santa Maria não tinha disponibilidade de vaga em hotéis em Santa Maria. Isso é... Imagina a movimentação que isso traz para a cidade, né? Então tem tudo também... Já pelo processo do SISU já era assim, né? Porque as pessoas têm tantas coisas a serem feitas, né? Então... Mas eram menos, por exemplo, o processo do SISU, tu faz, né, pela nota do Enem, faz o processo todo via portal da universidade, depois só vai lá para, sendo aprovado, né, então tudo ok, né, para entregar a documentação, fazer matrícula. Mas ainda assim, são alunos de todo o Brasil, claro, né? todo o Brasil. Então, nem todo mundo está já devidamente colocado quando chega na universidade. Então, para que isso aconteça, precisa ter esse movimento, né, da cidade. Quem dirá então para o vestibular, né? Imagina, no caso aqui são dois períodos que vai movimentar a cidade, né? Agora o vestibular e depois o ingresso, né? Fazer a matrícula, né? Fazer todo o processo de matrícula, tudo isso, né? Que aí vem lá na frente, lá em março, né? Tu fez no início de março, foi, né? Eu disse. A matrícula? Matrícula, né? Fevereiro. Sim, dia 3 de fevereiro de 2020. E uma universidade enorme, né? A Universidade Federal de Santa Maria tem muitos alunos lá. Sim, né? Como tu falaste antes, é gente de todo o Brasil, né? Sim, até fora do Brasil. Eu tenho colegas do Equador, por exemplo, né? Sim, imagina só. E tem o pessoal indígena, tem de um. No teu curso, tu tem colegas de outros estados também? Sim, a maioria. Maioria de outros estados? Maioria. Tem um bom número de Santa Maria, outros de algumas cidades aqui do Rio Grande do Sul, mas muitíssimos de outros estados. De outros estados. Muitíssimos. Imagina só, né, a movimentação que traz a cidade, né, de Santa Maria. Sim, porque tem os programas também, né? Então a gente acaba conhecendo, né, a realidade às vezes que a gente em sala de aula não consegue, né? Então tu vê assim a referência que é a universidade pelo interesse desses alunos de outras regiões, né? Eu vejo muito, né, a Universidade Federal de Santa Maria no curso de jornalismo é uma referência no Brasil, né? Porque a gente tem vários comunicadores que estão nas principais empresas aí, que saíram de lá da UFSM, né, na Globo, né, em várias emissoras aí, Brasil afora, né, que saíram de Santa Maria, né, se formaram ali em Santa Maria, né? Sim, a Universidade Federal de Santa Maria realmente ela tem... Eu posso falar do meu curso, né? Sim. Então eu tenho um reconhecimento muito grande, porque a gente vê todos os dias, né, como que funciona lá a Facos, né? Então, eles oferecem de tudo para que tu seja bem inserida, né? Para que tu não tenha que fazer esse processo todo no pós. E que saia de lá um profissional, tu já vai tendo as vivências, as experiências, os percalços, as facilidades, as possibilidades todas, tu vivencia ali. Aí para tu não chegar cru no mercado, né? Porque a gente sabe que nem todas as universidades disponibilizam, né? Sobretudo as privadas, né? Deixa eu só ver com a nossa produção, eu tenho quanto tempo ainda? Temos 6 minutos e meio, né? Para falar mais um pouquinho com vocês aí que estão nos acompanhando, né? A gente está conversando aqui com a Letícia Severo, né? Que é estudante de jornalismo na UFSM, e a gente já tinha conversado aqui uns 3 anos atrás, né? E hoje a gente está conversando novamente para a Letícia falar, né? Hoje como é que está, né? E ela está falando, né? Como que está hoje, né? O andamento do curso, né, que já está indo para o final, né, assim, graças a Deus, estamos lá já chegando. Teve uma boa evolução, assim, um processo evolutivo, assim, como eu disse, né, de acordo com todos os suportes que a universidade disponibiliza, né, não só para os alunos com deficiência, mas, enfim, para todos, né. A gente já avançou ali nos projetos, já participamos de projetos. Tu participaste de quais projetos que tu poderia falar pra gente aqui hoje dentro da universidade, nesse período aí, Letícia? É que a universidade ela tem programas, né? E dentro dos programas existem os projetos. Então, inicialmente eu entrei em um projeto fora do programa. Que também também tem essa possibilidade, né? Aí eu participava do projeto Ecolândia, que é um projeto de rádio,
onde a gente tinha uma programação semanal numa rádio comunitária. De Santa Maria. Que é a Rádio Caraí. Fora da universidade. Fora da universidade. Aí Pergunto isso porque a universidade também tem a rádio da universidade. Tem. Ali tu tem a possibilidade de fazer estágios, né? Enfim, futuramente até uma efetivação. Aí tem os programas que são o PET, o PET todos os cursos. Da comunicação. Então, ele é um programa de ensino, né, de pesquisa e extensão. E dentro desse programa tem vários projetos. Eu atualmente estou no projeto Dizaí, que é um projeto de rede social, né? Que projeto Dizaí. Dizaí. Então, bem. É de divulgação, de publicações, enfim, dos próprios projetos do programa, né? Então, eu entrei mais como experimentação, né? Porque ele é um projeto muito visual. Então, tem muitas coisas de vídeo, de posts. Então, eu entrei para ver o que das minhas condições eu conseguia interagir, né? Então, se percebeu que algumas coisas são possíveis, mas outras a gente, infelizmente, ainda não alcança, né? Mesmo com os nossos recursos que estão avançando, tem muita coisa que a gente não consegue, mas eu entrei justamente para entender o que é possível e o que não é. Sim. Porque eu fiquei bastante tempo no Ecolândia, que é de rádio, que é uma coisa que eu gosto, tenho facilidade e tem mais possibilidade, né? Mas ao que se refere ao visual, a gente tem que estar fazendo constantes experimentos, né? E no projeto Design foi um deles, né? Também tem o PET Ajuda, que eu participo, que é um projeto onde a gente faz atividades, né? De vários interesses na área da comunicação. Então ele é feito tanto com pessoas do próprio programa e dos projetos, quanto convidar alguém de fora do programa para dar palestras, fazer atividades, enfim, de tudo que é necessidade que os alunos tenham. Esses projetos, como que tu vê eles dentro da universidade? Eu vejo como uma grande possibilidade da gente já se inserir, né? No mundo da comunicação, né? Então ele vai te preparar em diversas áreas da comunicação, né? Tanto na parte da escrita, de pesquisa, de produção, de divulgação, enfim, tudo, né? Então é uma porta aberta, né? Eu acho que é um plus que eles oferecem para que a gente, quando chegar no mercado, a gente já tenha todo esse conhecimento, essa vivência, né? Sim, já tem uma experiência. Exatamente. Bom, Letícia, nós estamos chegando no final aqui do programa. O papo estava muito legal aqui. Eu acho que os nossos telespectadores vão gostar também, né, dessa conversa que a gente teve hoje. Espero que sim. E eu te agradeço mais uma vez. E quando tu te formar, vai estar aqui de novo, né? Mostrando aqui para os nossos telespectadores aqui o teu diploma, né, de jornalista. Mais uma jornalista aqui no Rio Grande do Sul, formada pela UFSM. Amém, que assim seja. E a gente agradece, né? Obrigado, Letícia. Eu que agradeço o convite mais uma vez, né? Sempre é importante a gente poder falar esse público aqui, sobretudo eu que quase sempre estou aqui, né? Sim. Participando de alguns eventos, acompanhando o programa da TV Mon, os programas, enfim. Então, é sempre interessante poder falar um pouco mais. Obrigado. Obrigado a você que esteve com a gente, né? Agradeço a preferência aqui por acompanhar o nosso programa. Agradeço novamente aqui os meus apoiadores, né, do programa Diversidade e Inclusão, o Super IMEC, né, o Sicredi Ouro Branco e o Mestre do Frango Montenegro, que estão com a gente aí, fazendo com que o programa chegue até você. Eu convido você a permanecer também na programação, né, continuar assistindo a programação da TV Meu HD, 24 horas por dia, com a programação voltada para a comunidade de Montenegro. E o programa Diversidade e Inclusão volta semana que vem. Tchau, tchau. Até lá.